Batseba, também conhecida como Batseba, desempenhou um papel significativo na narrativa bíblica como uma das esposas do rei Davi e mãe do rei Salomão. Sua história é notória, sendo mais proeminentemente destacada no contexto do pecado de Davi. Antes de se unir a Davi, Batseba era casada com Urias, um guerreiro heteu. Segundo a Bíblia, Batseba era filha de Eliã e neta de Efuel, o Gilonita. Seu nome sugere a ideia de filha de um juramento ou sétima filha. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba era esposa de Urias, um soldado heteu que servia no exército de Davi. Os heteus foram listados entre as nações que habitavam a antiga Canaã quando Abraão entrou na terra, Gênesis 15 versículo 20. Sendo os heteus considerados uma lenda, sem evidência sólida de sua existência, até 1876, uma inscrição nas rochas da Turquia e Síria levantou suspeitas. Com a descoberta de tablets de argila em Boğazköy, uma antiga cidade na Turquia, após decifrados, esses tablets revelaram um império, templos, e até códigos de leis, fornecendo uma prova vívida da existência dos heteus. Mas a história de Batseba começa a se desenrolar quando Davi a observa enquanto ela se banhava em um local visível do terraço de seu palácio. Urias estava então longe, cumprindo seu dever militar. Qualquer intimidade conjugal entre Batseba e Urias ocorreu antes desses eventos. Davi, encantado com a beleza de Batseba, não consegue reprimir seus desejos pecaminosos. Inicialmente, ele desconhecia a identidade da mulher, mas logo descobriu que ela era esposa de um de seus guerreiros. Mesmo assim, ele a mandou ao palácio, onde cometeu o pecado de adultério. Pelo que o texto indica, Davi não estava apaixonado por ela. Batseba não era significante para Davi até que uma gravidez ameaçou expor suas ações perante a nação. A Bíblia não fala muito sobre esse ato, mas também não deixa claro que foi consensual. Podemos imaginar que a posição de Batseba diante de um rei não lhe deu escolha, ela não estaria em posição de dizer não, mesmo que quisesse. Como resultado desse pecado, Batseba engravidou. Para encobrir seu pecado, ele fez com que Urias retornasse a Jerusalém na esperança de que ele se deitasse com Batseba e não desconfiasse da gravidez. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. 2 Samuel 11 versículo 9. E questionado por Davi, Urias respondeu. E disse Urias a Davi, a arca, Israel, e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. 2 Samuel 11 versículo 11. Mesmo embriagando Urias, ele se recusou. Desesperado, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha. Escreveu na carta, dizendo, ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. 2 Samuel 11 versículo 15. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. 2 Samuel 11 versículo 26. Então podemos imaginar o estado dessa mulher, longe de seu marido militar durante uma guerra, foi abordada e aproveitada por seu rei, sofreu a morte de seu marido que foi assassinado, casou-se com o rei tornando-se sua quarta esposa e depois ainda perdeu seu bebê. Após o luto de Batseba pela morte de Urias, Davi a tomou como esposa, aparentemente acreditando que assim restauraria sua reputação. No entanto, Deus havia testemunhado seus atos e não estava satisfeito. Deus enviou um profeta Natã para denunciar o pecado de Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre,
e a preparou para o homem que viera a ele. 2 Samuel 12 versículos 1 a 4. Embora Davi tenha se arrependido, o filho resultado do adultério morreu. Davi e Batseba, agora legalmente casados, tiveram 4 filhos: Salomão, Simeia, Sobabe e Natã. 1 Crônicas 3 versículo 5. Mas Deus abençoou Batseba com seu filho Salomão, que se tornaria rei depois de seu pai, dotado de extrema sabedoria. Batseba, juntamente com o profeta Natã e o sacerdote Zadok, desempenhou um papel crucial em garantir que Salomão fosse coroado como rei, impedindo uma conspiração liderada por Adonias, filho que tentou proclamar-se rei sem a autorização de Davi. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros, e cavaleiros, e 50 homens, que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. 1 Reis 1 versículos 5 e 6. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. 1 Reis 1 versículo 10. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina? E que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida, e a de Salomão teu filho. 1 Reis 1 versículos 11 e 12. Mas alertado por Davi e Batseba, Davi, então, confirmou que Salomão seria o próximo rei. Salomão foi ungido e aclamado rei, enquanto Adonias ficou com medo e buscou refúgio no altar. Salomão prometeu poupar a vida de Adonias, desde que ele agisse com retidão. Em seguida, Adonias foi liberado. Com isso, a sucessão do trono de Davi foi estabelecida, e Salomão se tornou o rei de Israel. E essa foi a primeira tentativa de Adonias de usurpar o trono. A essa época já idoso e doente, Davi recebeu Abisag, uma virgem escolhida para servir como sua enfermeira e companheira. Ainda que sem ter relações com a jovem, era evidentemente considerada como sendo sua esposa ou concubina. Como tal, segundo o costume oriental antigo, ela se tornaria propriedade de seu herdeiro quando Davi morresse. Mais tarde, Adonias astuciosamente tentou persuadir a mãe de Salomão, Batseba, a pedir a seu filho que lhe desse Abisag como esposa. Concluindo Salomão, que tal atitude indicava a astúcia do usurpador de se fortalecer ao trono de Israel. Nesse contexto o perdão é revogado e Adonias acabou sendo morto. 1 Reis 1 versículo 2. Como mãe de Salomão, Batseba é mencionada no Novo Testamento, fazendo parte da genealogia de Jesus. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mateus 1 versículo 6. Ficamos por aqui com nossos estudos sobre o contexto bíblico e histórico. Obrigado por estar conosco. Se gostou, clique em curtir, ative o sininho para mais notificações e inscreva-se. Para mais conteúdos como esse, ajude nosso canal a crescer.